Olá, alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de Técnicas de Melhoramento de Solos, popular TMS. Eu sou o professor Gustavo Benetti e esse aqui é meu e-mail para contato e eu estarei lecionando essa disciplina nesse semestre vigente de 2020/4. É um semestre de turmas virtuais, então, portanto, não haverá nenhum tipo de atividade ou a aula presencial, vai ser tudo em regime virtual, com aulas pré-gravadas. Bom, aqui nós temos a bibliografia que compõe essa disciplina. A bibliografia básica que deve ser desenvolvida é Aterro sobre Solos Moles, do Almeida, e Manual de Técnicas de Pavimentação, do Censo, que vocês provavelmente devem ter visto em Estradas 2. Bastante utilização desse manual. E nós temos aqui a bibliografia complementar e mais um pouquinho da bibliografia e algumas teses e dissertações de alunos e professores que desenvolveram atividades na área e dentro da Unemat relacionada a melhoramento de solos para construção civil ou área de pavimentação. Bom, nossa ementa é uma ementa bastante singela, né? São basicamente três tópicos, nós temos alguns subtópicos, mas esses tópicos são bastante simples de serem trabalhados, visto que essa disciplina ela surge como uma forma mais técnica, uma forma mais sugestiva de você resolver um problema de pavimentação, por exemplo, né, em que você tem um solo e você quer melhorar ele. Então, vocês já viram isso em Estradas 2 sobre como calcular, como dimensionar as camadas e as partes executivas de execução de um pavimento. E aqui nós vamos aprender um conteúdo complementar em relação à Geotecnia 1 e Estradas 2. Bom, nossa ementa, primeiro tópico, relaciona aos principais tipos de solos brasileiros, com ênfase na área de aplicação em construção civil, né, parte de pavimentação. Nós temos os métodos tradicionais de melhoramento de solos, como compactação, socaria, alguns tipos de técnicas mecânicas ou adição de solo cimento, adição de solo cal, que são técnicas químicas. E nós temos alguns métodos especiais de melhoramento de solos, né, que são relacionados à adição, por exemplo, de fibras, adição de betume, adição de material de origem orgânica, inorgânica, adição de fibras ao solo, visando obter algum grau de melhoramento para um determinado tipo de solo. Bom, vamos falar um pouco sobre métodos avaliativos dessa disciplina. Serão três avaliações que serão virtuais, e vocês terão todo o material disponível para consulta. As avaliações serão individuais e o primeiro tópico da avaliação ele vai perfazer o conteúdo da aula 0, que é uma aula que é essa aula aqui que nós vamos discutir a função da TMS, como que ela funciona, para que executar o melhoramento de um solo, e vai até o tópico de solo cimento. Bom, então nós vamos ter alguns tópicos de revisão: solos tropicais, estabilização por compactação, estabilização granulométrica e solo cimento. Bom, toda essa primeira parte aqui até a aula 4 vai perfazer alguns métodos mais mecânicos de compactação, e depois nós vamos ver um pouco mais de métodos químicos de compactação. Compactação não, de melhoramento de um solo. Então, nós temos aqui algumas aulas. Esse aqui vai ser o conteúdo da nossa primeira avaliação com peso 10. Conteúdo na nossa segunda avaliação também com peso 10. A data vai estar disponível para vocês no SIGA. Vamos tentar marcar as datas ainda com base na disponibilidade de vocês dentro do semestre vigente. Lembrando que essas aulas são pré-gravadas, e nós temos então que a segunda avaliação vai perfazer os conteúdos de dimensionamento, solo betume, solo cal e solo orgânico, com peso 10 também. A terceira avaliação com peso 10 vai perfazer os três últimos tópicos, que são solo bentonita, solo fibras e estabilização em solos moles. Todos os conteúdos da prova eles vão cair basicamente questões de cálculo, mas o cálculo que a gente vai ver nessa disciplina não é complexo, ele é um cálculo mais elaborado em cima de planilhas, em cima de fórmulas, em cima de ábacos. Então a gente vai ter muitos gráficos, muitos ábacos que nós vamos estar pegando informações, nós vamos estar utilizando fórmulas, nós vamos estar com
vendo muita coisa que vocês viram em Geotecnia 1 em relação a fórmulas, por isso que é importante ter feito essa disciplina antes, e Estradas 2, que é um conteúdo, como eu mesmo disse anteriormente, que ele vai aplicar o que vocês já viram muito em Estradas 2 dentro de um contexto de melhoramento. Dentro de uma ideia de, por exemplo, reduzir custos, dentro de uma ideia de fortalecer a estrutura de um solo ou melhorar a permeabilidade do mesmo. As avaliações são um sistema que vocês bem conhecem, que já era aplicado anteriormente, em que nós temos no mínimo 3 provas, que vai ser o que vai acontecer nessa disciplina, onde as 3 avaliações vocês precisam fazer uma média final acima de 7 para estarem aprovados, ou de 5 a 7 vocês estarão fazendo uma prova final, e quem tiver menos do que 5 será automaticamente reprovado. As 3 avaliações vão ser compostas pelas provas, né, que a gente viu anteriormente ali com os conteúdos. A prova final deve ter maior que 5 para ser considerada aprovada, e o conteúdo elaborado é feito com tudo que vocês viram nesse semestre letivo. As datas ainda vão ser elaboradas conforme vai ser estabelecido no SIGA, mas previamente eu vou estar colocando elas lá. Os conteúdos programáticos serão desenvolvidos e vão cair na prova. E os conteúdos da prova vai ser definido para cada avaliação. Na verdade, a gente já está definindo ele aí, né? Então já tem tudo mais ou menos especificado na hora de vocês estudarem. Bom, essa disciplina tem 60 horas. Ela é composta por 4 créditos. As atividades serão todas no regime virtual e individual, e vocês poderão consultar todo esse material. As avaliações elas terão uma data limite, que eu espero deixar pelo menos ela aberta por 3 dias até uma semana, para que vocês possam fazer a prova sem nenhum prejuízo, né? Às vezes ficar sem internet ou ficar sem um computador, é difícil fazer essa avaliação. Reprovação não constará no histórico escolar de vocês, não avaliar lançamento de chamadas, e as maiores informações vão estar na resolução 023 de 2020 e 029 de 2020 do CONEP. Basta acessar o site da Unemat lá e vocês têm todas essas resoluções para vocês em editais que vocês podem estar lendo e sanando dúvidas. A modalidade dessa disciplina é totalmente virtual. Os conteúdos vão ser feitos com base no plano de ensino. Nós teremos apostilas, né, slides e tudo mais para auxiliar, e a ementa dada na bibliografia. Os vídeos serão gravados previamente, e eu pegarei vídeos de outros professores com a licença e tudo mais, colocando no YouTube para vocês. Eu vou estar fazendo o upload dos meus vídeos para vocês pelo YouTube, porque eu acredito que seja uma plataforma mais fácil de acessar do que o SIGA, né? Porque o SIGA tem um tempo limite para você acessar as atividades e tudo mais. Acredito que ficar no YouTube é melhor para vocês. Bom, existe a possibilidade de encontros online para resolução de dúvidas acadêmicas, né? Dá para a gente utilizar o Google Meet. Vocês me avisam com prévia que nós vamos estar elaborando para tirar dúvidas, para fazer alguns conteúdos que vocês tiveram alguma dificuldade. Então vamos iniciar agora o que seria TMS, né? Então, basicamente, para que melhorar um solo? Aqui nós temos uma camada de solo feita em corte aqui de um solo mole, que nós temos uma camada de humus, né? Que é uma camada bem orgânica no topo, e aqui nós temos uma vegetação rasteira em cima. Nós temos uma camada arável, nós temos um subsolo. Essa aqui é uma imagem bem simples de um solo. Basicamente, qualquer livro de geologia que você pegar, você vai encontrar esse tipo de imagem. E a ideia da disciplina é por que melhorar um solo, né? Se vocês digitarem no Google, é muito mais fácil vocês encontrarem como melhorar um solo do ponto de vista agrícola do que um ponto de vista de engenharia mesmo. Então, se fala muito em melhorar um solo para plantio, melhorar ele para, por exemplo, ter alguma característica química no solo que possa possibilitar que uma determinada planta possa, digamos, ter o seu crescimento, né? E na engenharia é exatamente o contrário. Nós vamos melhorar um solo não para possibilitar que uma planta cresça ali no local, mas sim para garantir que uma edificação, ou que, por exemplo, uma via esteja adequada para
para a passagem de um veículo, como por exemplo um caminhão, um avião, às vezes fazer uma pista de pouso para um avião monomotor, bimotor, em que a gente pode fazer um melhoramento no solo e garantir, por exemplo, uma melhor drenagem de água, garantir uma melhor estrutura para que não ocorra nenhum tipo de problema no pouso do avião ou decolagem. Então, por que melhorar um solo? Bom, o ponto de vista de melhorar um solo é basicamente obter alguma coisa com ele. Obter um ganho financeiro, obter, por exemplo, a utilização de algo que vai te trazer lucro. E realmente vale a pena gastar dinheiro com isso? Bom, depende. Depende do que você quer fazer nesse solo, o que você quer projetar nele. Às vezes fazer o melhoramento de um solo para um edifício muito grande, por exemplo, não é viável. Fazer o melhoramento de um solo para um edifício de 10, 20 andares, você teria que fazer o melhoramento de todas as camadas possíveis. Então, se o edifício tem 20, 30 metros de estaca, então pensa que seria totalmente inviável fazer isso. Por isso que essa disciplina ela é focada em, digamos, em camadas não muito profundas do solo, não muito mais do que 1 ou 2 metros. Vocês vão ver, 2 metros ainda é muito raro mesmo para melhorar um solo, né? Geralmente do ponto de vista de pavimentação mesmo, não do ponto de vista de executar uma grande estrutura com uma barragem ou um prédio. E a situação estará 100% solucionada após o melhoramento? Bom, a ideia é que a gente obtenha melhor capacidade desse solo, maior capacidade de suporte, melhor capacidade de drenar a água nessa via. Então, talvez não chegue no 100%, mas se chegar em 90 e poucos por cento já está bem garantido, já que aquela obra vai durar por muito tempo, né? Vai ter uma boa duração. Tanto que Bernoulli até fala no livro dela de pavimentação, né? Técnicas de pavimentação, que uma camada compactada de solo tem a tendência de ter uma vida útil quase indefinida, né? Porque depois que você compacta esse solo é bem difícil que aconteça algum problema nele, visto que se o solo tiver muita movimentação, por exemplo, de caminhões, né? Pensa numa rodovia que se compactou uma vez, sempre vai ter caminhões passando em cima dela, então a camada vai sempre estar compactada. Bom, técnicas de melhoramento de solos, elas visam tornar um solo melhor, ou seja, atribuir qualidade a um local com algum déficit que impede a realização de alguma obra, plantio ou movimentação. Geralmente são utilizados sistemas estabilizantes baseados em questões de custo, sem a pretensão de se gastar somas consideráveis de dinheiro com atividade como a substituição do solo integralmente. Alguns setores públicos e privados, ou mesmo computados, podem encontrar soluções para problemas com solo de forma relativamente viável, principalmente dentro dos setores de transporte, rodoviário, ferroviário ou aeroviário, como as aplicações de melhoramento. Então a gente tem aqui uma imagenzinha de uma pista do aeroporto, né? Então a gente tem algumas camadas aqui, por exemplo, de solo compactada, uma camada de filler, né? Camada de uma areia de preenchimento mesmo, e aqui a gente tem um muro, né? Que seria de pedra. Aqui nós temos o desenho representando a via, e a ideia seria, por exemplo, melhorar esse solo. Então vocês podem ver que tem uma cunha de ruptura nesse solo aqui, pode gerar, por exemplo, que tudo isso aqui escoe, né, como se fosse uma erosão, um deslizamento. Então o que foi feito aqui foi adicionar essa camada aqui de rochas para conter toda essa camada de solo aqui, solo compactado e solo que não tem uma propriedade. Essa camada aqui de preenchimento não seria um solo com uma boa capacidade de suporte, por exemplo, para um avião, né? O avião não poderia pousar e decolar aqui, ele até poderia ficar estacionado, mas às vezes, devido à força de tração que um veículo motor desse gera na via, poderia causar uma série de problemas como erosão. Então, compactada a camada principal de areia e feita essa contenção, ela vai estar, se feito corretamente, vai estar impedindo essa erosão, essa cunha de ruptura aqui. Então aqui a gente tem um melhoramento com geogrilhas. Aqui antes era um simples melhoramento, né? Aqui nós temos agora um melhoramento com geogrilhas, que seria mais com substituição de material. Aqui com adição de geogrilhas, que nada mais são do que estruturas de um tecido feito com material, às vezes com base carbônica, às vezes com uma base celular, que tem uma propriedade de reter material
e permitir, por exemplo, a passagem de água, né? E o geotêxtil é um outro tecido também com uma capacidade parecida, só que a geogrilha geralmente ela é mais aplicada a alguns tipos de estruturas, né? Que eu acho que a gente vai ver mais pra frente em relação à rocha, em relação a algum material mais agregado. E esses materiais aqui são nada mais do que materiais feitos de uma célula, de um tecido que vai permitir, por exemplo, a passagem de água e a retenção de material como areia, material como rochas. E a ideia de se manter esse material ali é exatamente impedir, por exemplo, uma erosão, né? Então você adiciona esse material, permite a passagem de água, reduz a poropressão ali dentro, mas você ainda mantém um material que seria, por exemplo, relativo vamos supor, uma ferrovia, né? Você tem as camadas de lastro lá, as camadas de brita. E é interessante manter aquela brita ali na hora que o trem for passar. Então não poderia, por exemplo, ter um material que permitisse o escoamento desse material, mas só a passagem de água. E aqui a gente tem que ele funciona como um filtro, né? Dentro do solo, a gente tem um carregamento aqui e esse solo vai sofrendo uma deformação. E essas células aqui, cada uma delas tem uma função de permitir a passagem ou não do material. Aqui a gente tem um aterro compactado, uma argila muito mole e uma areia compactada. Aqui a gente tem só um método simples de melhoramento de solos, que é a compactação. O que visa então a TMS? Bom, para a gente melhorar um solo, a gente pode trabalhar com algumas características como física, química e até mesmo biológica do solo. Então a gente pode trabalhar com a textura, dentro da propriedade física, a estrutura do material, a densidade, a porosidade, a permeabilidade desse material. Algumas propriedades mecânicas do solo, como resistência, deformação e cunha de ruptura. Propriedade química, como coesão, pH, matéria orgânica. E o que se espera obter com esse melhoramento, né? Reduzir custos, né? Uma propriedade econômica, garantir durabilidade e segurança estrutural, por exemplo. Aqui a gente tem só uma imagem mostrando algumas coisas que vocês já viram em estradas 2, como por exemplo a execução de camadas de pavimentação. Você tem algumas camadas aqui, como por exemplo a regularização e o reforço de subleito, que nada mais são do que camadas que permitam que você às vezes invista menos em uma subbase e numa base, fazendo um melhoramento dessas camadas, mas com solo mais local, com solo que não vem de fora, um solo mais barato. Alguns cuidados que devem ser levados em consideração, como por exemplo a situação da fundação, né? Como por exemplo o que você vai ter ali na seu CBR daquele solo, o nível da água, impacto de vizinhança. Aqui nós temos o melhoramento de geogrelhas, que é uma aplicação de um material ali que é utilizado principalmente para impedir a passagem do material solar, né? Então ele permite a passagem de água, por exemplo, mas não do solo. E Palmeira, no ano de 90, explica que as formas de estabilizar um solo variam de acordo com a necessidade construtiva, desde técnicas físicas, químicas ou mecânicas, com reforço realizado a fim de melhorar a camada em si. Regularização, reforço de subleito. Já a estabilização visa mudar a estrutura química e física do solo, com adição de cimento ou cal. Bom, a estabilidade é o meio de correção da granulometria do solo, plasticidade é outro mecanismo, a função desejada de coesão entre as partículas. Bom, a estabilização, existe diferença entre os dois, vai visar então melhorar a estabilidade das propriedades do solo, como por exemplo a permeabilidade, a resistência e a deformação. Então a gente tem aqui uma pista estabilizada. Vai se obter então com TMS subbases, subleitos e bases resistentes ao tráfego, revestimentos resistentes à movimentação do tráfego e redução de custos. Aqui nós temos uma técnica de compactação, que é por rolo pé de carneiro. Aqui nós temos a adoção das geogrelhas, né? Que aqui na verdade são geodrenos, né? Que são aplicados aqui e que eles permitem, por exemplo, a sucção de uma água que você tem que esteja confinada aqui nesse maciço, né? Reduzindo assim a poropressão e a possível cunha de ruptura desse solo.
bastante utilizado em aterros, né? Aqui dá para ver que é um aterro, por exemplo. Então aqui a gente tem um quadro resumo que vai estar sendo utilizado nessa disciplina inteira, que é, por exemplo, você adicionar um solo, um cimento e água, fazer uma mistura, compactação, visando reduzir deformações, aumentar a resistência, melhorar a resistência à resposta à água, à ação da água nesse solo, através de um processo de cimentação. Aqui nós temos uma técnica química de TMS, que era uma técnica física. Algumas técnicas específicas são a adição de solos específicos, cimento e cal, a utilização de equipamentos como máquinas pesadas, processos mecânicos, então rolos compactadores, né? Uso de drenos, aterros, cravação de estacas, processos térmicos. Basicamente uma obra, para ela ser melhorada, pode ser feita num regime temporário ou definitivo, né? Pode ser feita numa época de chuva, numa época de seca, visando a construção permanente ou não de uma estrutura em cima dessa via. Aqui nós temos a Torre de Pisa, né? Um famoso problema de engenharia para vocês pensarem em relação à importância do solo em relação à engenharia civil. E era isso por essa aula, obrigado por terem acompanhado e até a próxima.